Prezados alunos, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos então discutindo aqui História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre História do Direito no Antigo Egito. Aí tem algumas características importantes dentro dessa fase que a gente vai conseguir perceber aqui com as contribuições do texto de Araci Klabin. Então ela vai trazer para nós aí alguns aspectos importantes aqui relacionados a esse período histórico, bem como as características que nós temos aqui relacionado então ao direito praticado no Antigo Egito. Vamos então ao nosso primeiro slide. O que nós temos aqui é a diferença, dos períodos históricos, é importante a gente saber, do Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Então nós temos ali de 2750 a 2040, refere-se ao Antigo Império, 1955 a 1785, refere-se ao Médio Império, e o Novo Império, 1550 a 1070, todos eles antes de Cristo. Temos uma imagem também de um mapa que nos dá essa visão de como era efetivamente esse processo das divisões territoriais que ocorriam no Egito. Nós estamos retratando aqui o nordeste da África. Então essa região é uma região árida, onde nós temos uma escassez de água, portanto grande parte das cidades que se farão referência como importantes aqui nos nossos estudos serão cidades que estarão próximas ao Rio Nilo, que efetivamente, até mesmo alguns historiadores falam dessa referência importante, porque é a partir daí que conseguia se desenvolver a agricultura. Consequentemente, o desenvolvimento da alimentação ela tinha essa base muito importante, que é essa referência que nós temos aqui então do Rio Nilo. E aí eu poderia dizer para vocês que essa é uma das fases importantíssimas que nós temos aqui, porque o próprio direito praticado no Egito, ele tem uma característica muito importante. Nós temos um processo de contrato muito bem desenvolvido nessa fase, que vai retratar-se diante de todos os poucos escritos, infelizmente, poucos documentos que são encontrados, que foram traduzidos para podermos entender então como era esse cotidiano, mas aqueles que existem nos trouxeram grandes contribuições para nós observarmos então como esse processo ocorria no Egito Antigo, ou melhor, no Antigo Egito. Esses dois termos eles são comumente usados aqui dentro desse processo e das estruturas, principalmente dentro da história. Vamos ao nosso próximo slide. Organização política. A origem do poder do faraó é teocrática. O monarca é Deus, encarnado Horus, Deus Falcão. E por isso é onipotente. A luz do alto inspira-lhe o direito, e a lei deve corresponder à justiça e à verdade. Teoricamente, o faraó era o único sacerdote, porém no Antigo Império foi aos poucos se formando uma oligarquia especializada em cerimônias do culto, assim monopolizando as funções religiosas, construindo um Estado dentro do Estado, ameaçando muitas vezes a soberania do faraó. Originalmente o faraó é o detentor de todo esse conhecimento do processo da ritualística. Consequentemente, ele também é o detentor de todas as leis e normas que devem seguir diante de uma realidade social. Nesse caso, nós tratamos aqui do Antigo Egito. Então, dentro dessa relação, seria a figura máxima, seria a figura que tem uma representação de Deus, no caso aqui o Deus Falcão, que ele tem aquela cabeça de falcão e o corpo de homem. Nesse caso, então, essa referência seria uma posição colocada principalmente para o faraó. Então ele teria essa função e teria essa colocação dentro da sociedade, ou seja, uma soberania. Ele era o soberano. Vamos adiante. História jurídica. Na sua história jurídica, a fonte costumeira parece ter sido sempre suplantada pelo direito escrito.
promulgada pelos faraós que provocaria a relativa modernidade do direito egípcio. Ramsés II, Bossuris, teriam sido grandes legisladores, porém a falta de documentação põe em risco essa afirmação. Assim, para a compensação dessa informação, dispomos de abundantes escritos funerários, de papiros demóticos, contendo atos jurídicos, decisões da corte real e alguns decretos. Essa é uma questão importante porque nós temos aqui, como eu falei para vocês anteriormente, essa dificuldade com relação à documentação. Então, nós dispomos basicamente daquilo que é nos trazido, pela arqueologia, o que é traduzido efetivamente, e a partir dessas traduções, faz-se a análise de aspectos relacionados a esse cotidiano da sociedade egípcia. Consequentemente, em muitos momentos a gente consegue observar que relações voltadas a perspectivas jurídicas, elas vão aparecer. Portanto, é a gente ter também claro que grande parte de todos os processos ritualísticos funerários, se produzia muita documentação e essa documentação ficaria junto aos sarcófagos dos faraós. Portanto, isso é um dos documentos importantes que a gente pode encontrar, que vai falar um pouquinho sobre esse cotidiano vivido por essa sociedade. Principalmente quando a gente vai tratar então dentro dessa relação, que é a relação voltada aos aspectos jurídicos. Vamos adiante. Direito privado, Antigo Império. O pátrio poder e o poder marital são limitados. Mulher e filhos gozam da capacidade jurídica própria. Casada ou solteira, a mulher pode contratar e estar em juízo como autora ou ré, e depor como testemunha. O casamento era, em princípio, monogâmico. A poligamia era um privilégio do faraó. A união matrimonial era mais uma questão de família, sem regulamentação jurídica. A poligamia foi posteriormente autorizada para classes mais altas. Aqui não comporta a instituição de herdeiro, é revogável, produzindo efeitos só depois da morte do dispoente. Aqui a gente vai conseguir observar que essa relação, por exemplo, da mulher, diferentemente de outras características jurídicas que nós temos em outros povos da antiguidade, ela tem efetivamente uma posição importante dentro da sociedade, ela é respeitada, ela é reconhecida. Efetivamente, muitos autores falam que nós temos aqui dentro dessa sociedade, principalmente a relação egípcia, uma certa igualdade dentro desse cenário. Dificilmente você vai encontrar documentos aí relacionados às questões de discriminação da mulher, questões relacionadas, por exemplo, a questões raciais, Tudo isso nós percebemos que ela é uma característica diferenciada dentro desse cenário. Então aí nós temos essas regras, essas normas que se estabelecem de uma forma geral dentro da sociedade. É claro que nós temos as diferenças e hierarquias dentro dessa sociedade, que nos passam basicamente a condição de cada uma dessas pessoas dentro desse cenário. Não podemos efetivamente comparar os privilégios que existiam para um sacerdote e os privilégios que existiam, por exemplo, para um soldado. São coisas diferenciadas desse cenário, mas nós já iremos discutir esse aspecto aqui. Vamos adiante. Classes sociais. Membros da família real, o faraó era venerado como um deus, Sacerdotes, membros, escribas e mercadores. A classe mais baixa compondo artesãos, lavradores e servos. Embora não reconheceu a escravidão, os prisioneiros de guerra destinavam-se aos trabalhos duros de forma geral. Para nós entendermos mais esse processo dessa hierarquia, nós temos um outro slide aqui que é referente a essa composição, ou seja, a escalada que nós temos dessa construção social no Antigo Egito. Vamos observar então esse slide aqui que eu trouxe para vocês. Nós temos lá então nessa pirâmide social do Antigo Egito. Temos na ponta o faraó, abaixo dele nós temos nobres e sacerdotes, mas é importante você referendar que nobres tinham uma posição muito importante dentro desse cenário, porque muitos desses nobres tinham todo um processo
de proximidade da família real. E os sacerdotes também uma posição muito importante, por muitos deles conhecerem todo o processo da ritualística dentro dessa estrutura social. Abaixo nós teríamos os soldados, teríamos também na sequência os escribas, que são pessoas importantes, pessoas detentoras do conhecimento e da escrita. Aí a gente vai falar das diversas escritas que existiam dentro desse cenário, importante a gente referendar, que nós não temos somente um formato de escrita, nós temos diversos formatos de escritas que vão ser destinados às diversas categorias dentro dessa sociedade. Portanto, são escritas diferentes. Na sequência nós teríamos os comerciantes, os artesãos, que são efetivamente aqueles que produzem, né, artefatos, os camponeses, que são aqueles efetivamente que vão produzir o alimento, né, para toda a sociedade, e os escravos. Como citamos anteriormente, os escravos eram aquelas pessoas que eram prisioneiros de guerra, né, então eles estariam nessa condição de fazer os trabalhos mais difíceis dentro dessa sociedade, os trabalhos braçais mais difíceis. Isso ficaria basicamente para essa categoria aí. Vamos adiante então, nosso próximo slide. Administração do direito. Os tribunais que administravam a lei eram o Seru, um grupo de anciãos de uma comunidade rural. O Kembet, um tribunal a nível regional e nacional. E o Djat, o tribunal imperial. Se um crime fosse cometido em uma aldeia, o Seru, não pudesse chegar a um veredito, o caso iria até um Kembet. E possivelmente Adjat. Mas isso parece ter sido uma ocorrência rara. Geralmente, o que quer que acontecesse em uma aldeia era tratado pelo Seru daquela cidade. Acredita-se que o Kembet tenha sido o órgão que fazia as leis e aplicava as punições em nível regional, distrital, né? E nacional. E o Djat tomava as decisões finais sobre uma lei, era legal e obrigatória, de acordo com Maat. Aí a gente pode perceber então que o processo da própria lei ela vai se construindo dentro de uma relação hierárquica, onde você tem as características voltadas a uma localidade, onde você tem as características voltadas a uma região e onde você tem as características voltadas a um tribunal máximo. Consequentemente, quando a gente vai falar do Djat, nós estamos falando basicamente de um tribunal com a participação do faraó. Então aí a gente tem toda uma relação de importância dentro desse cenário. Quando a gente coloca Maat, nós estamos falando basicamente do Deus, né, que se representa dentro dessa perspectiva da justiça. Então Maat é essa representação. Portanto, né, essa questão, quando se fala basicamente das decisões que o faraó tomava com relação às perspectivas jurídicas, nós estamos também retratando isso a uma proximidade que esse faraó teria, né, com a deus Maat. Vamos adiante então. Crimes e suas penas. Aqui a gente tem alguns dos vários, né, que existiram e a gente pode relacionar algumas características no caso desses crimes e suas penas. Então nós temos ali adultério, normalmente condenado a mutilações ou a chibatadas, né? Segundo, homicídio, pena de morte, né? Parricídio, morte queimado em uma fogueira. Então aí você tem quase que uma proximidade daquilo que ocorria e ocorreu na Idade Média. Adultério feminino. Se o resultado fosse um filho, após o nascimento da criança, a pena será aplicada. Antes, não ocorria absolutamente nada. Quinto ponto que nós temos aqui é o furto, que é a possibilidade de escravização do ladrão ou também mutilações. Quando a gente vai tratar nesse aspecto aqui com relação à pena de morte, em muitos casos nós tínhamos a categoria do empalamento, né, que é uma das questões que vai existir dentro desse cenário também, e em outros casos nós teríamos pessoas que eram jogadas aos crocodilos, né? Ambos os casos, né, você teria então a relação de uma pena que foi constituída a partir então da pena de morte.
Vamos adiante então ao nosso próximo slide. O sistema jurídico do Egito Antigo, nas figuras do direito e do aparelho judiciário, mesmo através de um estudo de síntese, revela um funcionamento organizado, burocrático que, baseado em leis escritas e assegurado por um estruturado sistema de registros, tem capacidade de dar respostas às questões cotidianas da vida em sociedade, às disputas, aos contratos, aos crimes. O direito egípcio e a sua aplicação através das instituições que o colocam em prática asseguravam que, ao lado concreto da vida em sociedade, que em relações entre os indivíduos eram organizadas e regulamentadas de modo a garantir a ordem, de modo a assegurar que a justiça era realizada e cumprida. Aí é uma citação que nós temos de Mota, né? A autora nos traz essa relação, essa perspectiva. Então nós estamos falando de uma sociedade que efetivamente trouxe para nós aqui as contribuições, que são as contribuições relacionadas à sua estrutura jurídica, como ela funcionava. Então quando a gente vai falar em disputas, quando a gente vai falar em contratos, que são dos mais variados possíveis que nós podemos encontrar dentro dessa estrutura do Egito Antigo, e também a relação dos crimes, dos diversos formatos de crime, né, que nós poderemos então encontrar dentro desse cenário. Assim a gente pode perceber que as contribuições são muito grandes, né? Nós temos uma diferença relacionada às outras sociedades que também vão praticar o direito. Nós temos aí efetivamente a valorização muito forte, né, com relação a essa perspectiva de igualdade entre homem e mulher. Isso vai existir dentro desse cenário. E claro que nós temos a figura máxima aqui, né, de toda essa estrutura jurídica, que é o faraó. Consequentemente, nós temos um processo hierárquico que se distribui também na relação que nós temos dos chamados nomos, que são como se fossem províncias que nós temos nessa região. Se nós pensarmos os primeiros nomos aí, em torno mais ou menos de 3.200, quando a gente vai falar do faraó Menes, né, você tem quase em torno de 42 nomos que são administrados, que são efetivamente coordenados também por um sistema jurídico regional, por um sistema jurídico local e por um sistema ao qual representava todo o Egito. Então aí a gente tem essa categoria que é formada por essas estruturas e, de certa forma, a gente pode entender que as contribuições são muito importantes. Dependemos, obviamente, dessa relação dos diversos escritos, né, que os arqueólogos nos trazem e fazem as traduções para nós compreendermos cada vez mais, né, sobre essa estrutura jurídica que era praticada no Egito. Ainda temos uma certa dificuldade com relação à abundância de documentos, mas quando tratamos basicamente de documentos funerários, a gente percebe que muitas das coisas que são citadas dentro desse mecanismo da sociedade aparecem dentro desses documentos. A todos vocês, espero que tenha contribuído para vocês aqui, espero que tenha esclarecido sobre esse tema e nos encontramos na nossa próxima aula.